Prezados, bem-vindos à aula 8, parte 2, de Introdução à Álgebra. O objetivo de hoje é falarmos sobre os sistemas de equações lineares, mais especificamente sobre o método de Gauss para a resolução de sistemas. Para entendermos o método de Gauss, nós precisamos primeiro compreender as operações elementares, que são operações que podem ser realizadas nas linhas ou colunas de sistemas lineares e que não alteram seu conjunto de solução. A primeira das operações elementares é a troca de posição entre duas linhas de um sistema linear, linha I com a coluna J. E essa troca é representada genericamente dessa forma. A linha I recebe a linha J e a linha J recebe a linha I. Para ilustrar aqui eu coloquei esse sistema e o sistema equivalente a ele será aquele trocado linha 2 com linha 3. Então percebam que essa linha passa para a terceira posição e a linha que antes estava na terceira posição passa para a segunda posição, como aparece aqui. Nós podemos efetuar a operação elementar tanto no sistema quanto na sua matriz aumentada. A matriz aumentada desse sistema é essa, e a troca da linha 2 pela linha 3 pode ser feita diretamente nessa matriz aumentada. Então, a linha 2 passa para a linha 3 e a linha 3 passa para a linha 2, como aparece aqui. A segunda operação elementar é a substituição de uma linha qualquer por um múltiplo escalar não nulo dessa mesma linha, ou seja, vou trocar a linha I por ela, só que multiplicada por uma constante real não nula. Exemplo, esse sistema nós vamos pegar a linha 2 e trocar por duas vezes, ou melhor, menos duas vezes a linha 2. Então, essa linha é trocada pelo produto dela mesma por menos 2. Então, é a linha menos 32x, menos 6y, menos 2πz igual a menos 6. Percebam que nós pegamos cada termo da linha e multiplicamos por menos 2. Isso poderia ter sido feito diretamente na matriz aumentada desse sistema. E qual que é a vantagem de usar a matriz aumentada? Nós não precisamos nos preocupar em ficar escrevendo aqui as variáveis, tá certo? Trabalhamos apenas com os coeficientes. A terceira operação elementar é a substituição de uma linha qualquer por ela mesma adicionada a um múltiplo escalar não nulo de uma outra linha aqui que eu representei por J. Então, vamos usar essa representação para indicar que a linha I vai ser trocada por ela mesma somada com um múltiplo escalar não nulo da linha J. Coloquei aqui um exemplo, aquele mesmo sistema, e agora a linha 3 está sendo substituída por ela menos duas vezes a linha 1. Então percebam, a linha 3, que é essa última, vai ser trocada por ela mesma menos duas vezes a primeira linha. E como nós fazemos essa operação? Cada elemento menos duas vezes o elemento correspondente naquela linha. Então 2x menos duas vezes x, que vai dar 0. Depois 5y menos duas vezes menos 3y. Menos duas vezes menos 3y é 6y. Então fica 5y mais 6y, que é igual a 11y. E aqui, menos duas vezes aqui, que seria 0, né? É 0, então fica apenas menos 4z. Aqui, menos duas vezes esse termo da linha 1 fica 8. Então, 8 menos 1, 7, ok? Mais uma vez, poderíamos ter feito diretamente na sua matriz aumentada. Nós vamos utilizar as operações elementares para encontrar sistemas equivalentes. Mas o que são sistemas equivalentes? São sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução. Então, quando eu tenho dois sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução, nós dizemos que eles são equivalentes. Mas como encontrar sistemas equivalentes? Apenas aplicando operações elementares, ou seja, tem um sistema, se eu aplicar operações elementares nesse sistema, o sistema obtido será equivalente ao primeiro, ou seja, eles terão o mesmo conjunto de solução. E o método que nós vamos utilizar para encontrar esses sistemas usando operações elementares é o de matriz escalonada, porque ele facilita o processo de resolução do sistema. E o que é uma matriz escalonada? Uma matriz é chamada de escalonada ou escalonada por linhas quando ela satisfaz duas condições. A primeira delas é que todas as linhas nulas têm que ficar abaixo das linhas não nulas. E a segunda
é que o primeiro elemento não nulo de uma linha, que é chamado de pivô, sempre tem que estar à direita do pivô da linha anterior. Coloquei aqui alguns exemplos. A matriz A, percebam que o 4 é o pivô dessa linha, o 1 é o pivô dessa linha e o 12 é o pivô da terceira linha. O 1, que é o pivô dessa linha, percebam que ele está à direita do pivô da linha anterior. O 12, que é o pivô dessa linha, também está à direita do pivô da linha anterior. Então, essa matriz satisfaz essa segunda condição. A primeira não precisa ser satisfeita nesse caso, porque a matriz não possui linhas nulas. A matriz B tem linha nula e ela está abaixo das demais linhas, então satisfaz a primeira condição. E também satisfaz a segunda. Percebam que o pivô dessa linha está aqui, à direita do pivô anterior. O pivô dessa linha também está à direita do pivô da linha anterior. E o mesmo vale para a matriz C, ok? Também é importante dizer que essas matrizes na forma escalonada também são chamadas de matrizes na forma escada, porque o formato que aparece aqui lembra o formato de uma escada, ok? Chegamos então no método de Gauss. É um método de resolução destinado a aplicar operações elementares à matriz aumentada de um sistema linear até que ela fique na forma escalonada ou na forma escada, porque aí o sistema vai ser de fácil resolução e, como nós já vimos, vai ser equivalente ao primeiro. Então, qual que é a ideia do método? Tem um sistema linear original que a princípio pode ser complicado de se resolver. Eu aplico operações elementares na matriz aumentada desse sistema até que ele fique na forma escalonada. Acho um novo sistema que é equivalente ao primeiro, resolvo esse sistema novo, que é de fácil resolução, e eu sei, como ele é equivalente ao primeiro, que o conjunto de solução que for encontrado para esse novo sistema é exatamente o conjunto de solução do sistema linear original. Tá certo? Então, para ilustrar, nós vamos resolver esse sistema aqui, ó, pelo método de Gauss. Primeira coisa, encontrar a matriz aumentada desse sistema, a matriz dos coeficientes, juntamente com a matriz dos termos independentes. Está aqui. Essa é a matriz aumentada desse sistema. Agora, nós temos que escalonar essa matriz, apenas usando operações elementares. Não é obrigatório, mas eu posso aqui, por exemplo, olhar para essa linha e ver que o pivô dela é igual a 1. E trabalhar com produtos de 1s é muito mais fácil que com produtos de menos 2. Então, eu escolho, por exemplo, trocar a linha 3 com a linha 2. Então, eu vou fazer isso. Fazendo isso, nós vamos obter o seguinte. Olha só, aqui coloquei a representação. A linha que era a linha 3 passou a ser a linha 1 e a linha que era a linha 1 passou a ser a linha 3. Agora, nós queremos o formato escada, né? Nós temos que zerar todos esses elementos aqui abaixo do 1. Para fazer isso, percebam que eu posso multiplicar essa linha por menos 4 e somar com essa, menos 4 mais 4, 0. Então, eu posso fazer a linha 2 receber menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 2, ou 4 vezes a linha 1 menos a linha 2. Posso fazer a linha 3 receber 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, porque 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. E posso fazer a linha 4 receber menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 4, ou 3 vezes a linha 1 menos a linha 4. Então, percebam, a gente fez aqui essas operações, olha só. Menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 2, gerando essa linha. Então, vou fazer a primeira aqui, o resto é análogo. Menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 2. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 1, menos 4, menos 3, menos 7. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 2, menos 2. Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos 24 mais 0, menos 24. E esse mesmo processo para essas duas outras operações, ok? Chegamos nessa matriz. Agora queremos zerar esses dois elementos para ficar no formato escada, olha só. Então temos que zerar quem está embaixo do menos 7. Para isso foi feito 3L2 mais 7L3 no lugar de L3 e 2L3 mais 3L4 no lugar de L4. Por quê? Perceba que se eu multiplicar menos 7 por 3 e multiplicar o 3 por 7, eu vou ter menos 21 aqui e aqui eu vou ter mais 21. Quando eu somar os dois, dá 0. Depois, se eu multiplicar esse por 2
esse por 2 e esse por 3, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar menos 6. Então, um mais o outro também vai zerar. Então, fazendo essas operações, nós chegamos nessas outras duas linhas. Aqui, nós poderíamos usar o menos 13 para zerar o menos 8, mas eu percebi que tanto o menos 13 quanto o menos 65 são divisíveis por 13. Então, eu multipliquei a linha 3 por menos 1 sobre 13, para os números ficarem menores. E aproveitei, multipliquei a última linha por 1/8, também para os números ficarem menores. Agora aqui percebam que eu tenho 1 e menos 1, são simétricos. Então eu posso trocar a linha 4 pela soma da linha 3 com a linha 4, obtendo o seguinte: uma linha nula no final aqui dessa matriz, certo? Então essa é a matriz no formato escada para aquele sistema original. E essa matriz é associada a esse sistema, percebe? 1, 1, 1, então x mais y mais z igual a 6, menos 7y menos 2z igual a menos 24, e z igual a 5, que é o que está aqui. Daqui percebam que nós já temos a solução do sistema de fácil obtenção. O z a gente já sabe que é igual a 5. Depois eu troco o z igual a 5 nessa equação e encontro o y. Depois, com z e com y, eu substituo na primeira equação e determino o x. Então, está aqui, ó, z igual a 5. Fiz a substituição na equação anterior e acho que o y é igual a 2. Depois eu substituo y por 2 e z por 5 na primeira equação e encontro o x, que é igual a menos 1. Então, o x tem que ser igual a menos 1, o y tem que ser igual a 2 e o z a gente já sabe que é igual a 5. Então, a solução desse sistema aqui é única e é o seguinte trio ordenado: menos 1, 2 e 5. Menos 1 é o x, 2 é o y e 5 é o z. Vamos agora utilizar o método de Gauss para esse outro sistema. Primeira coisa, determinar a matriz aumentada do sistema. A partir daí, nós vamos escaloná-lo. Podemos, por exemplo, manter essa linha e zerar esses dois elementos que estão aqui embaixo. Para zerar, escolhi fazer menos 3L1 mais L2. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 3, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3, menos 1, menos 4. E continuo fazendo essas operações para encontrar o restante dos elementos da linha. A linha 3 é fácil de fazer porque aqui eu tenho 1 e aqui menos 1. Então basta somar as duas. A linha 3 recebe a soma da linha 1 com a linha 3. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 mais 3, 2. 1 mais 2, 3. E 1 menos 1, 0. Agora precisamos zerar esse elemento aqui. Para isso eu fiz menos L2 mais 4L3. Menos L2, então se eu pegar menos 4 vezes menos 1, né? Menos 4 é 4. Menos 1 vezes 4 dá 4. 4 menos 4, 0. Menos 5 mais aqui 4 vezes 2, que é 8, então é menos 5 mais 8, que é 3. E assim para os outros elementos. Então chegamos nesse resultado. Já está na forma escada? Sim. Então agora nós temos esse sistema associado, né? Vou relembrar aqui. Percebam, x, y menos z mais w igual a 1, menos 4y mais 5z menos 2w igual a menos 1, 3z mais 14w igual a 1. Então temos esse sistema associado. Para facilitar a resolução, eu chamei essa última equação aqui de A, a segunda de B e a primeira equação de C. A única coluna dessa matriz escalonada, ou do sistema aqui, né, que não possui pivô, é a relativa variável w. Percebam, aqui eu tenho um pivô, aqui eu tenho um pivô, na Z eu também tenho um pivô, que é o primeiro elemento não nulo, né? Só que na coluna das variáveis w não tem pivô. O primeiro elemento não nulo aqui é esse, que é referente à variável z. Então esse que não possui pivô é que nós vamos representar pela variável livre, ou seja, que pode assumir quaisquer valores reais, valores arbitrários. Então, para esse sistema, w é uma variável livre, então eu vou chamar w de um número alfa qualquer pertencente aos reais. Então, a equação A, que é essa última aqui, pode ser escrita como 3z igual a 1 menos 14α. E isso nos leva a z igual a 1 menos 14α sobre 3. Então, z tem esse formato.
Agora nós pegamos o W, que é alfa, e o Z, que é 1 menos 14α mais 3, e levamos na equação B, obtendo menos 4y mais 5 vezes Z menos 2W, que é alfa. Isso tem que ser igual a menos 1. E com isso nós fazemos aqui um algebrismo e encontramos o y igual a 2 menos 19α sobre 3. Agora vamos levar o W, que é alfa, o Z, que é 1 menos 14α sobre 3, e o y, que é 2 menos 19α sobre 3, na primeira equação, que é a equação C, que está aqui, eu coloquei uma colinha para facilitar, e vamos encontrar, trocando o y por 2 menos 19α sobre 3, trocando o z por 1 menos 14α sobre 3 e trocando o w por alfa, vamos obter que o x é 2 mais 2α sobre 3. Então, a solução geral desse sistema é qualquer quadra ordenada x, y, z, w, onde o x é 2 mais 2α sobre 3, o y é 2 menos 19α sobre 3, o z é 1 menos 14α sobre 3 e o w, que é a variável livre, é alfa. Então, para cada alfa, nós vamos ter aqui os seus valores de x, y e z associados. Temos, então, infinitas soluções. E esse sistema, então, é um sistema possível e indeterminado. Em todo sistema que a matriz escalonada apresentar alguma coluna cuja variável envolvida não possuir pivôs, aquela variável será uma variável livre. Tá? Então, vamos ver aqui mais um exemplo, direto com uma matriz. Então, quando eu olho para essa matriz ou para o seu sistema associado, eu percebo o pivô aqui está nessa coluna, que é a coluna da variável x. Na coluna da variável y não tem pivô, tá certo? Esse elemento aqui é da variável y, só que ele não é um pivô, ele teria que estar na segunda linha para ser um pivô. Então, a variável y não possui pivô. A variável z possui pivô, que é o menos 2. E a variável w não possui. Então, para essa matriz, as variáveis livres são y e w. Então, y eu vou chamar de alfa e w eu vou chamar de beta, ambos reais. Então, chamando essas equações de A e B, nós vamos ter que, como w é igual a beta, z, substituindo aqui e isolando a variável z, z vai ser 2 mais 3 beta. Agora eu pego z igual a 2 mais 3 beta e substituo na equação A, também trocando o w por alfa, e vou obter que o x é menos 5 menos 3α menos 2 beta. Então, a solução do sistema vai ser x, y, z, w, onde o x é menos 5 menos 3α menos 2 beta, nós encontramos aqui, onde o y é alfa, porque era uma variável livre, nós chamamos de alfa, o z é 2 mais 3 beta, e o w, que é a outra variável livre, nós chamamos de beta. Então, temos duas variáveis livres, e cada uma das variáveis tem essas representações. Também um conjunto infinito de soluções. Então, também é um sistema possível e indeterminado. Agora, para finalizar, os sistemas lineares homogêneos, que tem como diferença dos sistemas lineares que a gente estava trabalhando até agora, que sempre os seus termos independentes precisam ser iguais a zero. Aqui uma representação genérica, então percebam que aqui a una dos termos independentes, todos iguais a zero. Como isso acontece, é fácil perceber que se as variáveis x1 até xn forem iguais a zero, todas essas equações vão ser satisfeitas. Isso significa que essa solução, onde todas as variáveis são nulas, sempre será uma solução de qualquer sistema linear homogêneo. E essa solução, formada apenas por zeros, é chamada de solução trivial, ok? Então, todo sistema linear homogêneo possui, no mínimo, a solução trivial. Se pelo menos a solução trivial sempre será a solução de um sistema homogêneo, significa que uma classificação impossível para o sistema homogêneo não pode acontecer. Todo sistema homogêneo tem, no mínimo, uma solução. Como ele tem, no mínimo, uma solução, ele pode ter só uma ou pode ter infinitas. Então, as duas únicas classificações para um sistema linear homogêneo são SPD ou SPI. Ou ele tem solução e ela é única, ou ele tem solução e são infinitas. Nunca existirá um sistema homogêneo linear que não possua soluções, ok? E para resolver um sistema homogêneo pelo método de Gauss,
nós não precisamos escalonar a sua matriz aumentada, basta tomar a matriz dos coeficientes. Porque como uma coluna dos termos independentes é sempre igual a zero, ela não vai fazer diferença na hora de escalonar. Eu só tenho que lembrar de, ao final, colocar a coluna dos zeros nas equações. Então nós vamos resolver esse sistema homogêneo rapidamente pelo método de Gauss. Vamos considerar apenas a sua matriz de coeficientes, que é essa aqui. Agora nós precisamos zerar esses dois elementos. Para isso eu posso fazer linha 2 receber L1 mais 2L2 e linha 3 receber L1 menos 2L3. Chegando nesse resultado, agora basta zerar esse elemento aqui para que a matriz fique no formato escada. Para zerar esse elemento, basta fazer a linha 3 receber L1 menos 2 vezes a linha 3. E chegamos nessa matriz na forma escalonada. O sistema associado a essa matriz escalonada vai ser esse sistema, lembrando de colocar aqui a coluna dos zeros. E aí, a última equação nos permite encontrar o valor do z. Substituímos z na penúltima equação e encontramos que o y é igual a zero. Substituímos y e z por zero na primeira equação e chegamos à conclusão que o x também é igual a zero. Conclusão, a solução do sistema linear T é apenas a sequência 0, 0, 0, ou seja, x, y e z têm que ser iguais a zero. Como é a única solução do sistema, nosso sistema é possível e determinado. Ok? Pessoal, ficamos por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.